Oi, Deise, tudo bem com você? Oi, pessoal. Bom que todo mundo está aqui de volta, né? Aguentando a gente, mas vamos em Pois frente. é, vamos lá, vamos ver o que isso vai dar, né? Bom, o tema hoje é justiça e poder. A gente está. Tudo a ver com você, né, Cláudia? Tudo como Poxa, você gosta de não poder. sei. Pois é, né? Essas minhas características, né? Mas vamos trabalhar sobre isso, né? É importante a gente pensar sobre isso. Que tal uma prece para começar? Vamos lá. Posso fazer? Vamos lá. Amigo Jesus, nossos corações agradecidos se elevam a Ti nesse instante, mais uma vez, cheios de gratidão pela oportunidade de nos adaptarmos a qualquer que seja a circunstância, mas numa adaptação sempre conectados a Ti, sempre certos do seu apoio, presencial, online, porque sabemos, Senhor, que Tu não precisas disso, porque Tu estás conosco todas as vezes em que estamos contigo. Por isso, Mestre, ilumina essas nossas reflexões para que possamos mais uma vez sair desse encontro renovados na nossa disposição de sermos melhores. Que assim seja. Bom, então nós E estamos aí, só. dona Cláudia? Pois é. Só para situar os nossos queridos que nos ouvem, nós estamos falando lá do Livro dos Espíritos, parte terceira, capítulo 11, que fala da lei de justiça e amor e caridade. Será que é uma lei onde contém três leis diferentes ou será que tudo é uma coisa só? E aí? Vamos começar pelo começo, mas tentando responder essa pergunta. Então, né, nessas perguntas, Kardec, sempre muito esperto, né, ele já começa com aquele questionamento de o conceito em si de justiça, de onde que ele vem, né? Em Uhum. primeiro lugar, assim, se ele é uma coisa interna nossa, se a gente já nasce com isso, se a gente é criado com isso, ou se a gente vai aprendendo isso ao Uhum. tempo. E aí, como é que você interpreta essa resposta aí, Cláudia, quando ele pergunta se o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Bom, a questão, né, é a seguinte: todo mundo tem esse senso de justiça, todo mundo tem, é o que ele coloca aqui. E eu concordo, né, claro, né, quem sou eu para discordar, mas com toda certeza nós temos esse senso de justiça, só que ele vai variando, né, conforme ele, eu acho que ele vai se alargando. Esse nosso senso de justiça, ele vai se tornando mais aperfeiçoado com o tempo. Isso depende muito do nosso nível de consciência, como é que nós estamos com a nossa consciência, como é que nós estamos nos dirigindo na nossa conduta. E a gente pode até pensar, Deise, que aí é a pergunta 875, que a justiça, ele diz aqui, que consiste em respeitar o direito dos outros. E esse é o ponto, né? A gente tem que olhar para onde? Para onde que está focada a justiça? É porque, assim, né, ele já faz essa pergunta quando anteriormente ele perguntou, né, os espíritos, se isso tudo nós temos dentro de nós, por que que a gente percebe essa diferença de opiniões entre um e outro homem com relação a uma determinada justiça, né? E aí, eu sempre acho que tudo, aliás, não é só a justiça, né? A gente É. define as coisas de acordo com o nosso ponto de vista, e aí entram todas as nossas experiências, Uhum. entra isso que você está falando aí, que é do nosso nível de consciência, porque, por exemplo, hoje em dia, na sociedade, a gente tem uma forte defesa dos direitos, né? Defende-se direitos de tudo nessa vida. E eu fico curiosa porque eu pouco vejo a defesa dos deveres. É. Não existe um movimento de vamos defender o nosso dever.
em relação ao outro, em Uhum. relação à raça, em relação... Não, é sempre com relação aos É. direitos. E, no fundo, eu acho que a gente está defendendo aquilo em que a gente acredita. Então, é aquele É. constante movimento egóico de todas as nossas opiniões, de todas as nossas decisões serem baseadas naquilo que nós acreditamos. Uhum. Portanto, a justiça é o que ele falou, né? Como é que a gente pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar o direito do outro. E aí a gente, de novo, a gente entra, né, com aquela nossa bela patinha e acha que a gente é capaz de definir o que o outro teria ou não teria direito. Uhum. E é uma loucura, né? Se a gente pensar nisso, a gente se reconhece como espírito ainda no mundo de provas e expiações, portanto, longe de ser evoluídos, mas nós temos a arrogância de achar que nós conhecemos o direito do outro. Uhum. Então, a gente impor o que é o direito do outro baseado no que a gente quer para a gente, baseado no que a gente quer que a vida seja naquele nosso ritmo. E é aí que eu acho que, então, a gente tem que focar na definição desse direito do outro. Qual é o nosso, a gente já viu, então, que a justiça é o nosso dever de respeitar o direito do Uhum. outro. Vamos lá. O que É. seria o direito do que o Kardec também não É. bobeou, porque aí na pergunta seguinte ele Uhum. faz, né, o a pergunta, Uhum. a letra A da A pergunta letra A. 805, ela diz exatamente, mas o que é que determina esses direitos? Uhum. Ah, Exatamente. doutora Cláudia É. Amaral, né? O que é o direito do outro? Pois é. Primeiro, eu Quem vai acho que determinar é, isso? aqui ele começa, né, a falar da lei humana e da lei natural. Então, a lei, com relação à lei humana, ele explica que as coisas mudam, né? As leis humanas são mutáveis, as naturais são imutáveis. E é por isso que crimes condutas da Idade Média, praticadas largamente na Idade Média, né? A gente sabe que não existia nem processo, a pessoa era condenada, executada, tudo numa tarde, cometeu o delito, tudo numa tarde, e, né, tortura, enfim, nada disso era respeitado, ninguém escutava o outro. Isso era uma conduta normal e natural, não abalava a sociedade. A pessoa foi pega ali com uma banana na mão que estava com fome, roubando, né, o crime famélico, e aí ela já, sem nenhuma justificativa, nenhuma defesa, sem nenhuma explicação, ela já era então executada, torturada, condenada à morte, e ninguém achava isso diferente, ruim ou errado. Isso para mim é um perigo, né? Porque nós somos aqueles outros. Então a gente continua num grau diferente, não tão primitivo, mas a gente continua reproduzindo as mesmas práticas quando a gente julga, quando a gente antecipa na nossa tela mental, na nossa reserva mental, o preconceito, né? E até mesmo queria trazer até uma reflexão que eu tenho feito nessa semana, em que a nossa sociedade brasileira está debatendo muito sobre a questão do preconceito racial, e isso é muito importante, né, que se faça, e sobretudo com relação ao crime ocorrido lá na cidade de Porto Alegre, que foi algo assim muito chocante para todos nós, né? Graças a Deus a gente não está na Idade Média, porque se tivesse não estaríamos chocados de jeito nenhum, acharíamos tudo natural. Então isso já mostra que a gente já evoluiu. Mas também queria trazer a possibilidade de que o crime não poderá não ter ocorrido necessariamente por uma questão de preconceito racial. Mas a gente já, né, a mídia já coloca lá preconceito racial e aí vai. Pode até não ter sido. Só que a gente cria essas reservas mentais. Será que ao criarmos essas reservas, ao julgarmos em poucos segundos a notícia que nos chega, a não desenvolver o pensamento crítico, a pensar em pode ser que não? Será que nós também não estamos voltando nessa nossa conduta da Idade Média, que julgávamos, condenávamos e executávamos tudo ali em poucas horas? Então, acho que nós E tem um, precisamos fazer essa reflexão.
Tá. E tem um outro detalhe também, né? A gente já percebe, a gente já tem história de humanidade suficiente para saber que as nossas transformações, elas ocorrem muito como aquela comparação com a mola, né? Uma mola que está muito comprimida Uhum, em determinado lado, na hora em que você solta, a tendência dela, quer dizer, a tendência, não, uhum, a vontade dela é ela ir para o extremo oposto. Ela não vai para a posição de equilíbrio imediatamente. uhum, Você fica, solta a mola, ela vai para um lado, aí ela volta, até uhum, uhum, ir para a posição de equilíbrio. Então, muitas dessas defesas que a gente vê hoje em dia, do injustiçado por qualquer é, razão, ela acaba tomando aquela paixão no sentido mais negativo do termo, né? Aquela paixão da defesa absurda, da defesa cega, sem levar em consideração os nuances. Eu acho que uhum, isso é muito, por exemplo, com o feminismo, né? O pessoal uhum, fala que a mulher era oprimida. E aí, quando você solta para dar à mulher o direito, houve aquele movimento de que também tudo passava a ser direito da mulher. Então, se a mulher não tinha vontade de fazer alguma coisa, é, vontade tinha, pessoal, aí aquilo passava a ser, se ela fosse obrigada a fazer, aquilo era opressão feminina. uhum, Então, assim, que a gente está nesse processo de mola. Mas é como você está falando, a gente vê que da Idade Média para cá, a sociedade já se transformou em termos de justiça. Mas é muito. Eu sei que parece vão, mas a gente sempre esquece de analisar o que realmente a gente repete. Uma sociedade só se modifica a partir da modificação de uhum, cada nós mesmos. seus membros. A gente fala isso, mas na prática a gente fica esperando que a justiça seja uma coisa determinada pela sociedade e que Uhum, aí vai só, digamos, seguir aquilo que esteja sendo recomendado. E a gente pouco lembra desses questionamentos de que nós precisamos ir transformando a nossa uhum, conduta para que isso vá com o tempo de humanidade, não o tempo, uhum, né, bem, que isso se reflita na sociedade. Né? Então, é o uhum, que você está comentando. Eu tenho que parar e identificar que a sociedade exerce uma influência em mim, mas que é meu papel, aliás, como uhum, está, né, os termos, é meu dever, a uhum, partir do conhecimento que eu já tenho, inclusive o meu conhecimento espírita, é meu dever questionar esse tipo de uhum, coisa que me para ver como que eu vou reagir diante disso. exatamente. Esse é o crescimento individual. Eu acho que a gente supõe equivocadamente que a justiça é algo tão grande, né? A gente lembra todas as formalidades, né? Que um tribunal tem, aquele fórum, aquelas pessoas de capa preta. Isso é tão distante da nossa realidade que a gente acha que nós individualmente não poderemos contribuir com essa grande estrutura chamada justiça. Mas essa é uma estrutura criada pelos homens. Jesus, quando veio, a terra muito simples, né? Com uma simplicidade e foi justo, foi probo, foi alguém que olhou o direito do outro, apesar de estar numa condição moral muito mais elevada. Ele podia desrespeitar o direito de todo mundo, mas não fez, ele respeitou o momento de cada um. Ele só curava se a pessoa se dirigia a ele. E ainda dava um conselho, a pessoa poderia ou não seguir. Ele não obrigou ninguém a estar com ele e nem impôs os seus postulados. Só que, como nós ainda estamos moralmente distantes, a gente usa de manobras, artifícios, represálias para dizer que o que nós queremos que aconteça é justiça. Isso vai brigar, né, quando Joana fala do processo de autoconsciência, essa nossa prática vai brigar com o que ela fala a respeito desse crescimento da autoconsciência, que é a compreensão de como deve agir cada um de nós dentro dos códigos sociais. E essa nossa atitude, nossa nova atitude de autoconsciência, não ficar vendo onde que o outro violou meu direito, você errou aqui, você deveria ter feito acolá. Quando a gente foca, né, no que eu deveria ter e não ganhei, eu perco no meu processo de autoconsciência, porque eu não expando isso.
E aí, de fato, ainda que o código social seja aparentemente injusto, eu sou reativa, então não contribuo para uma mudança pacífica. Então, o meu interrelacionamento pessoal fica também truncado. E isso gera instabilidade. Quando gera instabilidade no próprio, no indivíduo, gera instabilidade social. Então, realmente, o conceito de justiça ele tem que ser entendido individualmente. Cada um de nós tem que procurar trabalhar esse conceito de justiça respeitando o outro. Simplesmente assim, não é sendo conivente, né? Porque a gente também tem uma reserva, né? O como eu tenho que me respeitar. Mas simplesmente entendendo que cada um está no seu momento e vai agir de acordo com a sua orientação, né? Porque também É, e tem isso. é aquilo que Chico Xavier falava, né? Eu estava lembrando aqui agora, a gente falando de justiça, quando ele comentava que eu dou ao outro direito de ser como é, né? E a E mim o dever de ser cada dia melhor. é Mas verdade. assim, eu estou pegando na parte, né, do eu dou ao outro o direito de ser É, aí. Eu acho que talvez excelente. uma pedra lapidar dessa conversa seja justamente a gente entender que ser justo, a justiça não é conveniência. Uhum, pois é. Muitas vezes, você ser justo, você dar ao outro o direito de ser como é, aquilo é inconveniente para você, porque aquilo vai te trazer a uma série de, às vezes, incômodos. Uhum, Isso é ser justo. É você dar a cada um a possibilidade de estar no momento com aquilo que ele pode ser. Então, uhum, quando eu digo assim, fulano foi injusto comigo. Quando eu digo isso, eu estou baseando a justiça em quê? uhum, Baseando no que eu mereceria do outro. uhum. E aí a gente não para pensar de novo, né? Tem umas coisas que eu acho que são umas loucuras mesmo da gente, né? E quando eu digo fulano foi injusto comigo, esse meu conceito está baseado no fato de que eu era um ser grandioso que Aham, merecia muito mais do que aquilo que é. eu recebi. Então já vamos baixar essa bolinha, porque de novo, você fala que a gente é espírito em evolução e tal, a gente traz aqui um monte de situações que talvez aquilo que esteja me ocorrendo seja justamente a justiça. E, de novo, Uhum, pelo amor de Deus, eu vou bater nessa tecla 25 mil vezes. Eu não estou passando por alguma coisa porque a justiça divina está me punindo. A justiça do que me acontece está justamente na oportunidade renovada de eu aprender alguma coisa. Porque Deus sabe, né, como todo professor sabe, que o aluno não vai aprender uma coisa assim. uhum, É preciso uma prática, é preciso uma reincidência de situações em que ele possa testar aquele aprendizado. Então, se a gente falhou, Deus, na sua justiça, nos dá uma outra oportunidade uhum, para que a gente reaprenda aquele conceito. Então, quando alguém nos faz alguma coisa, aquilo não nos chegou por acaso. Eu preciso parar ali e perguntar, né? O que que eu preciso aprender aqui? Em vez de me sentir o injustiçado, por mais que não a primeira análise aparentemente aquilo seja injusto para comigo. Veja, como você falou, não significa que o que a pessoa fez necessariamente está certo, uhum. né? É, Assim, isso, a ela só que, conivência. né? É exatamente. Mas é de novo o que diz lá o Evangelho, né? A gente tem que curar o problema e não a pessoa. O errado ali é o conceito, é o que aconteceu em termos do que seria o bem maior. Mas aquela pessoa, ela está fazendo aquilo dentro dos seus limites. Então, a minha justiça para com o fato em si é analisar como que aquilo ali, como é que eu realmente merecia aquilo. Eu merecia aquela oportunidade de reaprender. Eu não merecia aquele castigo, eu não merecia aquela injustiça. Eu merecia a oportunidade de reaprender. E eu tenho que dar àquela pessoa o direito de poder se comportar de acordo com o seu padrão evolutivo daquela hora. Como que eu posso, né? Quando eu digo fulano foi injusto comigo, parece até que ele, de propósito, quer ser alguém que não seja justo. E não é. Talvez dentro da percepção do nível de consciência, como você usou, Cláudia, o nível de consciência daquela pessoa ainda não alcança.
Então, assim, eu ao mesmo tempo quero ser o ser de luz que não merecia aquela injustiça, Uhum. tenho essa mesma luz de considerar que todos nós estamos em processo evolutivo e podemos errar. Uhum. É meio Exatamente. doido isso, É, né? Mas isso passa de novo pelo quê? Pelo que falamos já desde o início. É aquela posição egóica de que eu tenho é, a percepção da verdade. E eu não paro para analisar que essa é a minha verdade a partir da minha visão. Mas isso não é a verdade absoluta. E aí eu quero exercer aquele poder uhum. do que penso que é. É, Né? Eu quero. Na verdade, quando a gente diz que a gente quer justiça, a gente nunca quer ser o réu naquele. é. Né? A É. justiça significa eu quero ser o juiz. Eu Vai quero ser o dizer autor o da ação, o titular do direito. Eu não quero ser o não, réu. quando a gente não quer ser o juiz, né? Porque É. quando a gente quer ser só o titular da Ah, ação, é. que aí a gente bota para Deus, aí Deus É. é o grande É. juiz. É. Mas a gente já bota aquele negócio do tipo assim, aquilo que a gente brinca, né? A gente diz, não, olha só, tudo bem, não vou fazer nada contigo, não. Eu até te perdoo, né? Até te perdoo, porque Deus está vendo. Hum. Deus está de... Quando eu digo isso, né? O que que eu estou passando a mensagem? O que eu estou no lado correto? E Deus sabe, Deus está comigo, ó, ombro aqui, um amiguinho. Deus sabe, Deus vai te punir, porque Deus é o juiz absoluto. Mas, de novo, eu estou achando que é a minha posição que está correta. Então, é o meu poder de Uhum. decisão. Exatamente. E aí, quando você falou no egoísmo, né, no comportamento egóico, eu lembrei da parábola do Lázaro e do rico, que eu acho interessante, é uma parábola rica e que fala disso. Fala da nossa desnutrição, né? Porque ele diz que havia um homem rico que se vestia de púrpura e ele vivia muito bem, e tinha o Lázaro, que era o mendigo, que passava por ali, pegava as migalhas dele. E eis que os dois desencarnaram e chegaram lá em cima. Ele encontra Lázaro no seio de Abraão, muito bem colocado, e ele estava lá no Hades, né, no inferno, com fome, querendo uma migalha lá da mesa. E quando ele procura o Senhor, Abraão, ele diz: é, Abraão diz, não, mas você quando estava lá na terra, em abundância, você já teve sua parte, agora você vai passar fome aí. E a gente pode pegar essa parábola, isso o Alírio Cerqueira faz muito bem no livro Parábolas Terapêuticas, no volume 2, e interpretar como sendo duas partes de nós mesmos. Quando nós não percebemos que nós estamos querendo só direitos e estamos ignorando que estamos tentando exercer o poder sobre outrem, nós estamos, na verdade, agindo como o rico, que está lá fazendo, usando o que a vida deu a seu próprio favor. E só que tem uma outra parte de nós que está desnutrida, e essa outra parte é uma parte essencial. Então, quando nós chegarmos num momento de vida em que precisarmos, né, e eu não estou falando nem de paraíso, nem de inferno, né, mas simplesmente na velhice, quando nós precisarmos de um acalanto, um amparo, de uma ajuda, nós teremos, porque também tem isso, né? A vida é tão caprichosa que às vezes a gente até nem se dá conta de como nós somos, mas quem convive com a gente sabe direitinho quem nós somos. Conhece os nossos defeitos, sabe quais são os nossos limites, mesmo que a gente ignore, né? Então, é bem possível que a nossa parte Lázaro, desnutrida, ela precise de ajuda, de socorro, exatamente quando nós mais estivermos numa posição de fragilidade, né? Então, eu acho que essa parábola ela ilustra bem isso tudo que a gente quer falar. Então, o rico nutre sentimentos egóicos, busca evidência, extravasando o ego imaturo. No fim, a conversa da gente está sempre na maturidade ou na imaturidade, né? Nessa nossa postura de olharmos para o outro, e isso é ser maduro, ou olharmos para o que nos interessa, a nossa disputa de poder, que até Joana fala num dos seus livros que disputar poder é natural.
O problema é que o nosso foco para esse poder não é o foco da maturidade, sim da imaturidade. A gente busca evidência, a gente quer extravasar esse comportamento egóico, quando a gente deveria buscar sim o poder, mas o poder do ser essencial que nós somos. E aí bate com aquela fala de Jesus: vós sois deuses. Então, quando o Lázaro crescer dentro da gente, saudável, nutrido, a gente vai entender por que nós somos deuses. Por que a gente não entende? Por que eu não sou Deus? Porque a nossa parte divina, ela está subnutrida. O ser essencial está empobrecido dentro de cada um de nós, dentro dessa nossa sociedade. Mas eu acho também que nós estamos caminhando para um mundo melhor. Porque quando debatemos essas questões todas socialmente e nos permitimos a trazer para dentro do nosso interior, da nossa casa, da nossa grei religiosa, do nosso trabalho, a gente vai trabalhando essas ideias e encaixando melhor essa coisa do respeitar o direito do outro, que parece simples, mas é que dentro de nós tem um monstro egóico que diz: se eu respeitar o direito do outro, eu fico sem direito. E farinha pouca, primeiro meu mingau. Apesar da gente revestir essa frase horrorosa, né, do farinha pouca, primeiro meu mingau, muitas vezes com palavras bonitas de amor ao próximo, de Jesus, tudo para convencer que a razão está do nosso lado, o direito está do nosso lado. Isso é muito perigoso e às vezes acontece, muitas vezes, inconscientemente. Às vezes nós fazemos essa defesa dos nossos direitos com palavras bonitas e até palavras religiosas, sem nos perceber, sem percebermos que nós estamos, na verdade, agindo egoicamente de forma imatura. E por quê, né? Entra aqui aquele alerta que diz respeito também a qualquer tema em que a gente busca essa reflexão. O que estamos fazendo do nosso tempo em interiorização? Porque é muito fácil, como você falou, se apaixonar pelo conceito que é vendido, a gente escuta um determinado assunto falado por um, falado por outro, que a gente admira, que tem o dom da oratória e que vai... E aí você, como aquilo exterior é muito legal, você adota aquela ideia. Agora, e aí a gente diz que interiormente, esse amadurecimento a que você se refere, ele vai acontecer pelas experiências, como a gente está falando, chamados sofrimentos, né, ou as injustiças que a gente sofre, naquele momento a gente está crescendo, mas a gente precisa, até para acelerar esse processo, fazer a análise disso que nos está acontecendo. Então, assim, sabe quando a gente diz para a criança, assim, que a gente põe a criança para pensar, em vez de eu dizer para ela assim, você não pode tirar o brinquedo do amigo, e aquela ordem que ela aprende e que, dependendo das suas experiências como espírito, ela internaliza mais rápido ou não. Se você pega a criança e faz ela pensar se o seu amiguinho fizesse isso com você, como que você se sentiria? Na hora em que a gente bota a criança para pensar, ela tem muito mais probabilidade de internalizar aquela reflexão do que simplesmente pela minha imposição. Só que, povo, é o que eu ia dizer, que é o nosso alerta para todos os temas, né? Nós temos momentos de reflexão. Nós temos na nossa rotina aquele horário do dia em que a gente para e pensa sobre si mesmo, pensa sobre as nossas reações diante das situações, pensa sobre aquilo que a gente ouviu que é tão bonito, aquilo realmente, como que aquilo se aplica a mim. Porque uma coisa é a ideia, né, grandiosa, outra coisa é como que essa ideia grandiosa se tangibiliza na minha própria existência. Ideia, o mundo das ideias, ele é muito rico, mas é quando a ideia vira uma ação, quando a ideia vira uma realidade, aí é que ela passa a ser para a gente mais significativa. Então, a gente tem momentos na nossa rotina, como a gente brinco sempre, né? A gente tem para tomar banho, como a gente tem para ver a série da TV, como para ler aquele livro. Tudo isso são atividades dignas que têm o seu papel. Só que a gente
está dentro de uma sociedade que é cada vez mais cheia de coisas para fazer e menos tempo para a gente refletir. Então, onde está, quando eu penso, eu fiz quando eu tive uma reação ruim a alguém, e eu digo, puxa, aquilo é injusto, se eu tenho aquela minha rotina de pensar sobre o que me acontece, eu vou ali e digo, por que que eu? Que parte de mim foi atingida por aquele conceito? Que parte de mim precisa ser melhor nutrida? Uhum. Ela está tão faminta que eu tive reação. Esse papel social, né? Eu incorporei aquela opinião que é uma opinião generalizada. E a força da sociedade, ela tem isso, né? Ela vai impondo, tentando impor a gente um padrão único. E não é isso, né? Justiça não é um padrão único É, para todos. Justiça é o respeito do direito de cada um, né? Então, é o que você estava falando. Se a gente não olha tudo que está ao redor, eu vou julgar aquele cara que roubou a banana porque o filho estava com fome, da mesma forma que aquele outro que roubou a banana porque gosta é, de roubar, porque é. acha engraçado, porque gostava do desafio de não ser pego. Uhum. Então, assim, isso aí só para a gente já mostraria que são É, direitos diferentes. Imagina se interpretar a posição espiritual de cada uma dessas criaturas, né? verdade. E lá na pergunta 877 tem um trechinho muito interessante, que é assim: em vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias. Então, é uma afirmativa. Nós não praticamos a lei de justiça. E aí, por isso, a gente precisa das sanções, a gente precisa das justificativas. Eu sempre digo isso, quando a gente precisa se justificar muito a respeito de alguma coisa, é sinal que é um comportamento egóico que nós estamos tendo. É um comportamento Cláudia, de violência. sabe qual é a chave para a gente se perceber, se a gente quiser ficar atento? É quando a gente, mas é que. Toda vez que a gente usar mas é que, é porque eu estou tentando justificar. E, Aquele mãe significa que eu sei que eu estou errada, mas eu vou botar aqui a minha defesa, a minha forma de tapar o sol com a peneira. Toda vez, mas é que pode ter certeza de que tem uma tem um comportamento egóico, é porque o ego quer prevalecer. E não vamos nos enganar. Nós temos, né, infelizmente, nós estamos assistindo a uma sociedade que mistura religião e poder, mistura religião e política. Então, isso está crescendo muito na sociedade brasileira. Crescendo não, isso está ficando em evidência, porque sempre houve. Né? Nunca deixou de haver, é que agora, graças a Deus, nós estamos nos apercebendo disso, isso é um movimento muito positivo. Mas a gente precisa também, enquanto espíritas, que embora não tenhamos sacerdotes, pastores, gurus, sacerdotisas, nós precisamos também analisar, será que nós não temos no papel, ou, né, de direito, mas será que também não endeusamos pessoas, elevamos pessoas à categoria de mitos, permitindo, se submetendo, que ideias de espíritos como nós se sobreponham muitas vezes a conceitos valiosos e a própria realização de justiça. Porque não é porque eu falo em Jesus, isso não necessariamente me faz ser uma pessoa religiosa. Então a gente precisa buscar muito mais a essência desse cristianismo, esse sentir, essa experiência, né, como Leonardo Boff fala, essa experiência que é interior. É algo que é experimentar Deus, é interior. E aí, de repente, a gente nem precisaria falar tanto, decorar tanto e ter sempre uma frase feita, pronta para poder lançar quando nós precisássemos mostrar essa persona. Eu tenho muito medo das personas. Né? A gente se acostuma, se acomoda a uma persona e a gente pensa, eu estou fazendo certo. Pode até ser que esteja fazendo certo, mas a gente tem que questionar o porquê eu estou fazendo. E aí o seu exemplo do menino que rouba banana porque gosta e outro rouba banana porque está com fome.
A motivação muda tudo. O fato é o mesmo, mas o que me motiva muda tudo. Então, nós, quando pensamos em estarmos pertencendo a uma igreja religiosa, a gente tem que pensar qual é a minha motivação. Porque às vezes a gente está falando certo, é maravilhoso, é lindo, mas nós não estamos bem motivados. A nossa motivação e o nosso hábito, né? Porque assim, na hora que a gente incorporou, como você falou, aquela persona com aquele comportamento de eu sou espírita, porque eu defendo todos os princípios espíritas, Uhum. porque entro X vezes por semana, porque eu corro atrás de todas as palestras de fulano e É, beltrano, porque é maravilhoso e coisa e tal, e eu sigo nesse ritmo. E aí a gente não pode nunca, né, esquecer do irmão Jacó, é, que se achava ali, tinha, inclusive, assim, se achava não era só no sentido de que ele fazia tudo errado, mas a gente vê, né, no relato dele a própria surpresa de não se ver com aquela luz que ele imaginava que tinha a partir das coisas que ele fazia. uhum, Porque talvez as coisas que ele estivesse fazendo não eram erradas, mas onde estava aquela paixão, e aí no sentido positivo, né? A paixão que move, a paixão que motiva pelas coisas realmente a uhum, realizar. exato. Mas mais uma vez passa por aquilo que eu estava comentando, é o nosso convite a constantemente a gente estar se avaliando para Uhum, ver se eu estou reagindo daquele jeito porque eu internalizei que isso é o que a sociedade espera ou que a minha família me ensinou que é o correto, ou é porque realmente eu, a partir da minha filosofia de vida, eu tenho coerência naquela minha ação. é isso aí. Até porque se nós não fizermos essa avaliação rotineira, diária, a gente cai no caso do poder que corrompe, né? A gente vai falar de corrupção não só em questões gigantescas, absurdas que a gente vê por aí, mas também em pequenos atos, porque a grande corrupção vai começar no pequeno ato. Então a gente precisa coibir na nascente, né? Como Jesus falou, né? Vamos vigiar as fontes do coração. A gente tem que olhar ali quando a coisa acontece pequenininha. Tem uma frase de Joana que está lá no Amor Imbatível Amor, que diz assim: o poder, quando em pessoas imaturas, corrompe-as, assim como se torna instrumento de perversão de outros indivíduos que se lhe entregam inermes e ansiosos. Então aqui ela fala dos dois lados, daquele que exerce o poder, mas daquele também que se submete. E o livro dos Espíritos, na questão 878, acho que a gente já está até terminando, falta pouquinho, ele vai falar que a subordinação não se achará comprometida quando a autoridade for deferida à sabedoria. Então, a importância do instruí-vos, amai-vos e instruí-vos, né? A importância dessa instrução, porque eu estou me subordinando à sabedoria ou eu estou me subordinando a crenças, a valores sociais, a posturas, a pessoas que me impressionam por essa ou aquela razão que fizeram sentido para mim. Temos que questionar tudo. Se precisamos estar em constante mudança interior, que dirá questionar as questões externas? E Jesus, nesse ponto, foi um grande revolucionário que disse isso para a gente a todo momento, sob pena de nos transformarmos em sepulcros caiados, acostumadinhos a fazer sempre a mesma coisa, subordinados, mas por dentro pouca coisa se aproveita. Então a gente tem que ter esse cuidado na hora que pensamos na justiça e E é essa por isso interior. que eu acho que o finalzinho dessa parte é muito, muito significativa, né? Porque quando na última pergunta desse nosso Uhum. trechinho é que interroga qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza, eu sempre gosto, né, de ressaltar que, voltando a uma fala sua lá inicial, não ficamos só com lei de justiça, depois lei de amor e lei de Uhum. caridade. A parte é lei de justiça, amor e caridade. Isso, para mim, nada é por acaso, para mim, isso significa que não há como, em
interpretar uma coisa sem a outra. Uhum. Uma passagem de Jesus que eu gosto muito de lembrar nessa parte de justiça é a questão da mulher adúltera, porque o direito daquela época Exato. permitia que a mulher fosse apedrejada. Então, quando aqueles homens chegaram com aquela mulher para Jesus e disseram: a lei permite que nós apedrejemos, né? E aí ele fica, ou seja, era direito daqueles homens apedrejarem aquela mulher. E, no entanto, Jesus não julga aquela justiça da terra Uhum, uhum. temporária. Ele vai além e ele junta ali o sentimento de amor por todos aqueles envolvidos e É. de caridade para com aquela mulher que estava naquele momento de consciência e com caridade para aqueles homens que estavam naquele momento de consciência. Porque eu acho fantástico É. defender aquela mulher que estava oprimida. É assim, a gente até entende, é muito mais fácil. Agora, ele não criticar aqueles homens, porque ele não disse, vocês estão errados, a lei está errada. Ele não quis fazer ali uma pregação de como aqueles homens estavam errados. O que ele faz? Ele, na caridade de acolher o momento de cada um, ele pergunta, ele fala para eles, aquele que estivesse em pecado, que atire a primeira pedra. Com isso, ele fez o quê? Esse convite à reflexão pessoal da qual a gente estamos falando aqui, Uhum. né? Exatamente. Ele fez com que os homens pensassem se, a despeito do que era considerado justiça, como que eles se sentiam em relação àquilo. É mais ou menos aquela coisa como eu falei da criança, né? Se você vai para a criança e diz, como que você se sente se o outro tirasse o brinquedo de você? Mesmo o brinquedo sendo do outro e ele tendo o direito de arrancar o brinquedo da sua mão e levar para ele, porque o brinquedo é dele, como que você sentiria com aquela forma de fazer? Então, a justiça naquela história ali da mulher adúltera era considerar toda a motivação que ele não estava sendo levada em conta, não sabia se ela tinha roubado a banana por necessidade ou se tinha roubado porque, né, pelo prazer do então, não estava sendo levada em consideração aquilo ali, e mesmo que fosse o caso daquele menino que rouba banana pelo prazer. É uma lástima que a gente perceba que aquela pessoa ainda está naquela condição. Então, qual é o nosso papel? Nosso papel justo é, pelo menos, se naquele ponto a gente já consegue perceber uma atitude melhor, que a gente seja o orientador ali. Veja aí, correndo o risco de ser arrogante, porque quem que disse que o nosso é o modo É. de ser. Mas, enfim, mesmo que a gente tenha muita certeza de que naquela situação, não no todo, não somos mais sábios do que ninguém, mas se num determinado momento já temos mais experiência sobre um assunto e achamos que podemos contribuir, a nossa contribuição tem que ser de ajudar o outro a crescer. É o direito do outro Uhum. a oportunidade de De crescimento, pensar, sim, exatamente. Por isso que né? precisa do E amor e da respeitando caridade, né? Senão exatamente, a por isso que gente eu ia acho que enfiar a espada. Se não tiver amor e caridade, se tiver só justiça, a gente vai enfiar a espada no outro, como é fazíamos a na tal da época. represália que você estava mencionando, né? Então é necessário que haja isso e se colocar no lugar do outro. É um exercício difícil quando a gente vê escapa, a nossa emoção ainda está muito direcionada na reação, isso é ruim. Mas seja lá de que for, de que forma for, nós precisamos nos desacomodar. E aí, para finalizar, vou trazer uma frase do Marco Prisco, num livro que eu gosto muito, e você deve ter, Deise, porque a gente sempre compra livros juntas, né? Já reparou? A gente vai nas feiras, o mesmo que você pega, então você deve ter, eu acho que a gente comprou juntas esse, que é o Renove-se. É Psicografia de Valdo, do Marco Prisco. E aqui ele tem um capítulo lindo, tenho lido muito esse livro, estou gostando da beça. Ele parece o André Luiz, objetivo, né? Aqueles livros tipo Sinal Verde do André Luiz. E ele fala assim: somente alcança o acume do monte aquele que não teme a altura, e passo a passo vence os desafios das encostas, das escarpas e dos abismos. A gente pode até dizer que essa frase serve para tudo e é lugar comum,
Mas quando a gente pensa que subir o acume de uma montanha é muito difícil, a gente pensa também que a gente tem que se desacomodar daquilo que a gente acha que tem direito, se desacomodar daquilo que a gente acha que é certo, que a gente quer assim, que não pode mudar, e aí tentar subir passo a passo essa montanha enorme para chegar lá na ponta, no pico, no acume dela. E aí ele nessa mensagem ele diz que é muito gratificante observar a paisagem do alto. Quer dizer, é de fato a justiça e o poder, né, a grandiosidade da justiça e do poder pelo esforço próprio e não por imposição ou por subordinação. Então precisamos pensar muito sobre esse tema, sim. Foi muito bom bate-papo com você hoje, hein, amiguinho? Eu gostei. Como sempre, amiguinha, conversar com você é sempre enriquecedor. Espero que os nossos amigos que estejam assistindo ou que vão assistir quando puderem também tenham Mesmo gostado. que eles não gostem muito do que a gente fala, Cláudia, a gente fala aqui com tanta alegria que não é possível que pelo menos essa parte não os contagie. É verdade. E só agradecimentos a essa casa, a você, a Ibirajara, a Jesus, aos nossos mentores espirituais que não nos abandonam, apesar dessa nossa bateção de cabeça, e não é pouca, mas estamos aí. Muito obrigada pela tua companhia e pela companhia de vocês. Tchau, queridos.